Bom dia, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Bom dia, bem-vinda, bem-vinda a mais um culto da administradora da família. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração hoje, como tem falado todo culto. Como você está? Nós vamos começar agora o nosso culto. E que você possa vir com expectativas, né? Deus responde às expectativas do nosso coração, preparadas para poderem aprender, né? A gente aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus vai falar conosco essa manhã, como tem falado todas as vezes, não é verdade? E que esses momentos aqui possam causar transformação na sua vida, para a eternidade, não só agora, mas para a eternidade. Todas as palavras que nós escutamos do Senhor é para transformação, é para mudanças, é para melhora. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você mais uma vez, né? Como tem falado comigo. Como você está aí no jejum, firme no jejum? Está faltando 5 dias, né, para o término do nosso jejum. Quantas coisas Deus fez, ficamos mais sensíveis à voz de Deus, né, trazendo disciplina para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Gente, esse jejum tem assim causado tanta mudança na minha vida, na minha casa, e eu tenho recebido tantos testemunhos que têm realizado também mudanças na sua vida, na sua casa. E nós estamos aqui firmes, né, nas promessas do Senhor. E hoje eu quero falar para vocês algo tão interessante, né? Receitas de Deus. Vamos ver receitas de Deus. Receitas de Deus. Deixa eu ver se o Josiel já tá aqui para a gente começar adorando o Senhor. O que entrar hoje? Adorando ao nome do Senhor. Gente, aonde Jesus chegava, ele causava transformação, né? Hoje, eu já li o texto que nós vamos falar várias vezes, mas eu nunca falei sobre essa mulher. A gente fala de tantas mulheres na Bíblia, né? Hoje eu nunca falei dela. E eu coloquei ali, né? Para cada pessoa tem um problema, mas para cada problema Deus tem uma receita. Né, para cada dificuldade, para cada casa, Deus tem uma receita, para cada pessoa, Deus tem uma receita, né, um protocolo médico para poder nos dar. E Deus vai falar a receita, né? Vai nos colocar nesse lugar da gente receber uma receita que vai detectar o nosso problema, que vai... Eu tenho vivido tantos milagres do Senhor na minha vida e tenho certeza que você vai viver também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Só para... Glória a Deus. Hoje que oram às 8 da noite. Se você deseja abrir um grupo mais que ora na sua casa, né? Se você deseja fazer parte. Bom dia, Josiel. Fazer parte da história de Deus, você está convidada. Bom dia, bom dia. Vamos adorar o Senhor? Vamos louvar o Senhor essa manhã. Amém. Aleluia, Jesus. Se agradecido em nosso meio, Pai, em nossos Aleluia, corações. Jesus. Fala conosco essa manhã, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Aleluia, Senhor. Em nosso meio. Fala conosco, Jesus. Te entronizamos. Te entronizamos. Você é bem-vindo.
de Aleluia, Senhor. me esvazio de mim. Sobre o teu ventre, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos te ouvir nessa manhã, Senhor. Fale conosco, Pai. Nós Nós queremos queremos te ouvir. Oh, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra pra você. você, Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Senhor. És bem-vindo aqui, Senhor. Fala conosco, Jesus. Bem-vindo à nossa casa, nosso coração, Pai. Você é bem-vinda. A casa é sua, pode entrar. Fizemos um louvor, Senhor. Um trono de louvor ao Senhor na nossa casa, no nosso coração, Pai. Me esvazio de mim. Oh, sobre o teu Entra aqui. toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. E essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa Casa é sua casa, nós deixamos ela pra pra você, você. Jesus, apareça. Que o seu nome cresça, Senhor. Nome cresça, Enche as nossas casas, enche cada casa essa manhã com a tua presença, Senhor. A tua presença que cura, que transforma, Pai. que teu nome cresça, vem me incendiar, Vem me incendiar com o poder do Evangelho, Pai. Pareça que o teu nome cresça. Enche as nossas casas, enche cada casa aqui representada, Senhor. E cada casa aqui possa ser um lugar de cura, de restauração, de transformação, Pai. Aleluia. A nossa casa é sua, Senhor. A nossa casa é do Senhor, Jesus. Use a nossa casa, Senhor, como um farol, Senhor, na nossa vida, na nossa cidade, Senhor, na nossa nação.
Tua casa casa. nova fechamos, ela pra você. Jesus. Aleluia, Senhor. Ele cresça, que eu diminua. A presença do Senhor possa ser crescente, O Pai. Senhor cresça, Senhor, em nossas casas, Em nome de Pai, Jesus, em Pai. nossos Deixa corações. cada casa da tua presença nessa manhã, Senhor. Sim, que a tua vontade prevaleça, As que teu nossas vidas, ó querer Deus. Faça da prevaleça. nossa casa um lugar de cura, de restauração, Senhor. Entregamos O embrião da tudo, sociedade de essa amanhã, casa é Pai. Em nome de sua, Jesus. Senhor. Um lugar E de cura, nós Senhor. fechamos ela pra Você, você, Jesus. Jesus. Aleluia, Senhor. Oh. Encha cada casa nessa manhã da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Josi. Amém. Que Abençoe. bênção. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Né, que a sua casa possa ser cheia da presença do Senhor. Hoje nós vamos falar de casa e nós vamos falar de algo. A gente tem falado muito de casa, temos feito, né, a caminhada de oração pela casa. E hoje nós vamos falar de casa, mas uma casa como um hospital, né? Nós vamos falar das receitas de Deus. Abre aí comigo em Lucas, no capítulo 13, no versículo. Preparadas aí com papel, caneta, muita curiosidade que nós vamos falar aqui essa manhã. Cada culto nós temos aprendido algo, né? Algo na história da igreja primitiva, né? Eu amo histórias e essas histórias elas causam transformação na nossa vida. Então, anota tudo aí. Vamos ler então Lucas no capítulo 13, no versículo 10. A partir do versículo 10 fala assim: certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Essa mulher havia uma enfermidade que acometia ela de ficar encurvada por 18 anos. Durante uma vida, né? Mas Jesus a viu no meio da multidão. Jesus, ele nos vê. E ao mesmo tempo, ele não só a viu, mas ele chamou ela para perto, né? E quando ela estava perto, ele deu uma ordem para aquela enfermidade, né? Ele deu uma ordem, ele pôs a mão sobre ela, e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Que maravilhoso isso, né? Ontem eu estava no culto, estava tendo uma pregação muito poderosa, e eu olhava para um lado e para o outro, e eu via as pessoas, né, com os olhos assim marejados, e eu pensei, falei, cada vida aqui, né, representa uma família. Eu estava ali com a minha família reunida, estavam os meus filhos, eu, meu marido, e eu vi aquela igreja lotada e as pessoas sendo tocadas pela palavra. E muitos, né, com os olhos ali em lágrimas, e eu pensei, falei, cada família aqui passa um problema, cada família tem desafios, mas todos estão aqui, e essa mesma palavra vai causar, né, está causando, está impactando a vida de muitas pessoas, de muitas famílias que estão ali. E esse é o poder do evangelho. Nós, como mães, como esposas, como administradoras da família, a gente tem que crer no poder do evangelho, no poder de transformação, no poder de
cura, no poder de restauração que o Evangelho, que a palavra do Senhor nos traz. E eu quero enfatizar hoje o poder do Evangelho, o poder que carrega o Evangelho de transformação, de endireitar a sua vida. Esse poder, essa palavra, essa autoridade, Jesus era a palavra encarnada, era Deus encarnado. E ele deu uma ordem para aquela enfermidade e aquela mulher endireitou-se. Preste atenção. Você sabe, né? Vamos lá para a história, né? Por isso que chama assim Receitas de Deus. Você sabe como que surgiu os primeiros hospitais? Eu falo que o cristianismo, ele tem, né, as leis de Deus, elas estão estabelecidas na terra, elas governam a terra, até mesmo para aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Até mesmo para aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, que não têm fé em Cristo, que não crê que Jesus ele veio, né? Que Deus ele veio, ressuscitou dentre os mortos, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele era o Messias. Até mesmo para essas pessoas, as leis de Deus governam. As leis de Deus é que governa a estrutura, está como firmamento nessa terra. E aí eu fiquei pensando como que os cristãos, né, os primeiros cristãos, eles criaram, né, criaram leis, criaram valores, princípios que permeiam até hoje nos nossos dias. E nós temos que ser esses cristãos que resgatam da história esses valores, que resgatam da história o que esses cristãos viveram. Na semana passada nós aprendemos sobre perpétua e sobre felicidade, né? Que mulheres foram aquelas que por amor a Cristo, né, se entregou. E aqui os primeiros cristãos que criaram os hospitais. A história dos hospitais que a gente, né, modernizou os hospitais, mas foram os cristãos que criaram os hospitais na história. Por que que eles criaram os hospitais? Eu achei muito interessante isso, né? Antigamente, antes de ter os hospitais fora das casas, as casas eram os lugares, né? Os lugares que eram curados, que as pessoas levavam ali as pessoas doentes para serem curadas dentro das casas. Os médicos, eles iam nas casas, mas foi através dos passos de Jesus, foi o exemplo de Jesus como médico dos médicos que inspirou os cristãos a cuidar dos enfermos, muitas vezes abandonados pela sociedade. Então, cada casa era um hospital. Cada casa era um hospital onde os médicos iam. E foram os cristãos que inspiraram a cuidar de outras pessoas, porque eles viram o exemplo de Jesus, que era o médico dos médicos. Jesus, ele curava as pessoas, ele ia até as pessoas para curar a vida das pessoas, como ele curou essa mulher aqui que não endireitava, que tinha uma doença que a acometia durante 18 anos. Então, os primeiros hospitais dos séculos, os cristãos primitivos cuidavam dos doentes em suas próprias casas, mas com o crescimento da igreja surgiram instituições dedicadas exclusivamente à assistência e aos necessitados. Então, o primeiro hospital que houve na história foi do Basílio de Cesareia. 369 depois de Cristo. No ano de 369, havia uma pandemia naquele lugar. Ninguém sabe falar qual tipo de pandemia era. Já existia pandemia, olha só. Já existia um tipo de pandemia, se era gripe. Então, eles começaram a levar aqueles doentes para um lugar só. E aquele hospital, a palavra hospital vem de hóspede. Então, as pessoas hospedavam os doentes para que eles fossem curados. Então, os cristãos primitivos cuidavam dos doentes naquele lugar, na sua própria casa. Mas aí, a partir dessa pandemia, eles começaram a levar eles num lugar só. Esse foi o primeiro hospital que houve se falar na história. Durante o período medieval, os cristãos criaram os hospital
os hospitais para atender os doentes e as pessoas que viajavam, que chegavam naquele lugar que estava vindo de longe. Os protestantes, a influência protestante dentro da história dos hospitais. A reforma protestante também inspirou iniciativas na área da saúde. Por isso que eu vou aqui, né, nos hospitais. Os Estados Unidos é esse lugar, né, onde houve o evangelho de uma maneira tão forte nessa nação. E aqui, na hora que eu vou no hospital, os hospitais têm o nome de Monte Sinai, né, que são os judeus. Hospital Batista, a maior rede que existe aqui na minha cidade de hospital é a Rede Batista. Você entra dentro do hospital, tem um lugar de oração dentro do hospital. Tem orações, tem lugar, tem caixinha de oração dentro do hospital para você colocar ali o seu pedido de oração. Tem as capelas. Então, o hospital era um lugar que os cristãos criaram para cuidar dos doentes. E esse cuidado vinha de um exemplo que Jesus deixou para a gente cuidar dos doentes. Eu achei tão interessante isso. Líderes protestantes como Martinho Lutero incentivaram na criação de hospitais comunitários. Em Genebra, João Calvino estabeleceu uma rede de assistência para os necessitados. Considerada a fundadora de enfermagem moderna, uma mulher que chama Nightingale era uma cristã devota e viu seu trabalho como uma vocação divina. Ela reformou hospitais britânicos e estabeleceu escolas de enfermagem que salvaram milhares de pessoas. Então, o cuidado com o cristão, com os doentes, sempre baseou nos valores que aqueles cristãos, né, da igreja primitiva, eles aprenderam com Jesus. Primeiro, havia ali compaixão. Porque na época dessa pandemia, que foi uma gripe que se alastrou, os cristãos, eles pegaram aquelas outras pessoas e levavam para um lugar só para que eles fossem cuidados. E ali começou a história de um hospital, né? Pela compaixão que havia naqueles cristãos, inspirados no exemplo de Jesus que curou doentes e se importou com os marginalizados, com aquelas pessoas que a sociedade não queriam estar perto. Foi a gratidão deles, né? A gratitude. Muitos hospitais cristãos ofereciam cuidados gratuitos aos pobres e desamparados e a dignidade humana. Baseado na crença de que todos são feitos à imagem de Deus, os hospitais cristãos tratavam todos com igual respeito. A história dos hospitais está profundamente ligada ao cristianismo. Cristianismo é isso. A sua casa tem que ser um hospital. A sua casa tem que ser um lugar que cuide daquelas pessoas que estão ali dentro da sua casa. Por isso que o hospital vem da palavra hóspede, que aquele lugar hospedava aquelas pessoas. A sua casa tem que ser um lugar onde hospeda pessoas que às vezes precisam de cura na alma, cura física. E nesse lugar eu quero colocar a nossa casa hoje como esse lugar que Deus deseja que seja um lugar de cura. Você aí na sua casa, você é uma médica. Eu falo assim que eu preocupo muito, né? A gente preocupa com a saúde dos nossos filhos, com a nossa saúde, saúde espiritual, saúde física. Nessa manhã Deus está derramando sobre nós essa gratidão, essa compaixão que houve sobre aquelas pessoas da igreja primitiva, aqueles homens e aquelas mulheres, para que a nossa casa se torne um lugar de cura. Um lugar de restauração para as pessoas que vivem nela e para aquelas pessoas que Deus vai enviar para que através da sua casa, através da sua convivência, através da sua hospedagem, essas pessoas possam ser curadas em nome de Jesus. Aquela mulher havia, né, 18 anos que ela estava encurvada e ela não podia de forma nenhuma levantar. Ela não podia se endireitar. O Espírito Santo sempre nos permite vislumbrar um testemunho pessoal de um dos pacientes do próprio médico divino.
As pessoas que estavam ali olhavam aquela mulher que ela não podia endireitar durante tanto tempo. O dilema que essa mulher tinha ali, ninguém sabia o que ela passava internamente. Todas as vezes as pessoas olhavam para ela, só sabia que ela não podia endireitar. Mas o que ela passava, a dor interna, ninguém sabia. Como eu estava ontem na igreja e vi, falei assim, as pessoas podem nos ver, né, arrumadas na igreja, né, você tá ali com a sua família, todos ali arrumados, todos felizes ali, com o rosto alegre, né, por estarem na igreja, mas ninguém sabe o que que passa. Eu falei assim, Senhor, eu não sei o que que passa na vida de cada pessoa aqui, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor conhece no meio daquela multidão, né, daquelas pessoas que Jesus ele andava sempre com uma multidão atrás dele. Ele viu aquela mulher que não se endireitava. Ele te vê, ele vê o seu problema. Nessa história aqui, nós temos três personagens, né, que é a pessoa, que é aquela mulher que estava doente, o problema que ela não se endireitava e a prescrição, a ordem que Jesus, a receita que Jesus deu para ela. É importante lembrar que cada pessoa tem um problema, mas Deus tem uma receita para cada pessoa. Cada família passa uma situação diferente, desafios diferentes, mas Jesus tem a receita para a sua família hoje. Ele tem a receita para você endireitar. Eu não sei quanto tempo você tem passado, às vezes, por desafios, tem problemas que permanecem na nossa história por tantos anos. Mas quando Jesus chega, aquela ordem, esse é o poder do Evangelho. Aquela doença que estava enraizada na vida daquela mulher, que era uma doença que ela havia carregado do seu passado para até onde Jesus estava, uma palavra de Jesus, uma receita de Jesus, diferente dos hospitais hoje, né? Diferente dos médicos hoje, uma receita de Jesus pode ir lá e curar uma doença passada na sua vida, passada na sua geração. Apesar daquela doença estar enraizada, né, no passado, uma palavra que Jesus deu para ela teve a capacidade de curar uma doença antiga. Eu não sei, às vezes na sua história você vem, né, vivendo o problema por anos e anos e anos. Eu tive um problema na minha vida que durou 5 anos. 5 anos eu orava, falava assim, Senhor, qual que é o remédio que eu preciso? Esse é o remédio que eu preciso. Mas um dia, uma palavra do Senhor mudou toda a nossa história novamente. E eu creio isso em nome de Jesus, que a receita que o Senhor está te dando hoje vai curar doenças enraizadas no passado. Doenças que estão vindo, doenças que permanecem na sua vida. Doenças que veio através, às vezes, de gerações. Mas esse é o poder do evangelho. Nós vivemos em um mundo hoje que Satanás ele deseja é subestimar o poder do evangelho na sua vida. É subestimar Jesus na sua vida, o poder que carrega esse nome. Esse nome ele tem poder, ele não está limitado a tempo, ele não está limitado a nada. Ele é o Todo-Poderoso e ele pode sim ir ali no seu passado e aquele remédio, aquela prescrição, aquela receita que Jesus está te dando hoje. Se você tomar dela, que é acreditar no poder do Evangelho, uma ordem apenas vai fazer a sua vida endireitar novamente. Essa mulher estava sofrendo como um resultado de algo que atacou ela 18 anos. 18 anos. Esse tipo de trauma, às vezes nós passamos por problemas, mas os traumas eles ficam nas nossas vidas.
traumas são assinaturas que ficam na nossa genética. Eu tenho estudado sobre genética e os traumas são essas assinaturas que ficam na nossa genética. E nós respondemos à vida conforme essas assinaturas. E esse tipo, né, de trauma é tão... O trauma, ele faz você reviver a situação todos os momentos. Embora o problema possa estar enraizado no passado, a receita que Deus tem para você, que Jesus tem para você, é uma palavra. Basta uma palavra. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, você pode ter a solução dos seus problemas hoje, com essa palavra que você está recebendo. De você ali na sua história e de tudo ser transformado. Eu creio tanto nisso, a palavra que você está ouvindo hoje é capaz de curar o seu ontem. Se você crê, a palavra que você vai liberar para a vida do seu filho hoje, pelo nome de Jesus, é capaz de curar o ontem dele, aquilo que ele enfrentou no passado. A palavra de Jesus, a receita de Jesus, ela é sempre, ela não tem validade, né? A gente vai no médico hoje e ele vai dar uma receita, mas ele fala assim, é válida até. Os nossos exames médicos, eles têm um tempo de validade, é a cada 3 meses. Porque tudo pode mudar no seu corpo a cada 3 meses, mas a receita que Jesus dá, ela não tem validade. Ela atravessa tempo. Porque na linha do tempo do mundo, Jesus ele não para nessa linha do tempo. Deus ele não para nessa linha do tempo. Ele é o tempo, ele determina o tempo. Ele que determina todas as coisas. É ele que determina. Então ele pode ir ali, o remédio que ele está te dando hoje, que é você acreditar no poder do evangelho, no poder de transformação, pode ir ali na sua história, no passado e transformar todas as coisas. A palavra que você está recebendo hoje é uma medicina preventiva, um remédio que você precisa. Já viu quando a gente vai para fazer botox, ele fala assim, ó, esse botox aqui é preventivo. Eu não creio que a gente precisa de botox preventivo, mas isso é uma outra coisa. Mas ela fala assim, aqui, você vem aqui para não te dar rugas, essa é a medicina preventiva, para você não ter, né, se você precisa de praticar atividade física hoje, a palavra de Deus, ela é esse remédio, a receita de Deus é esse remédio. Para você, que vai ser uma medicina preventiva, para que você não venha ficar doente, a sua família venha adoecer no futuro. Esse é o poder da palavra. Essa é a receita de Deus para a sua vida. A palavra que você está escutando hoje, ela é capaz de curar o seu ontem, o seu hoje e o seu amanhã. O futuro da sua família, o passado da sua família, o presente da sua família. Você crê nisso? Jesus, ele olha para aquela mulher e ele fala assim: mulher, você está livre. Ele não chamou ela pelo nome. Ele estava falando com a enfermidade dela. Mulher, você está livre. Jesus, ele tem o poder de falar para o seu problema. O nome de Jesus tem o poder de ir e falar para o seu problema. Ele conversa com a enfermidade. Nós não temos essa capacidade de conversar com a enfermidade, mas Jesus tem. Jesus, ele viu aquela mulher no meio da multidão. Ele viu a enfermidade dela e ele fala, ele dá uma ordem para a enfermidade dela. Jesus, ele dá a ordem, a receita dele é precisa. Mulher, você está livre. Livre. E era um espírito que mantinha ela doente. Quando a gente tem a consciência, minhas irmãs, quando a gente tem a consciência de que a antiga serpente, desde o jardim do Éden, quer nos manter doente, quer manter a nossa família doente, quer manter a nossa família como alvo, desde o jardim do Éden até o
fim dos tempos, até o fim dos dias, até o fim dos nossos dias, até a volta de Cristo, Satanás, a antiga serpente, deseja que a sua família fique doente, que você seja doente. Por isso que nós temos que sempre crer no poder do nome de Jesus, desse Jesus que chega e fala exatamente a receita que você precisa, o protocolo que você precisa, que a sua família precisa. O problema daquela mulher não chegou de repente. Existia por 18 anos da vida dela. Nós estamos olhando para uma mulher que ela tinha uma guerra pessoal dentro dela. Essas lutas devem ter manchado muitas outras áreas da vida dela. Quantas vezes nós sofremos, né, traumas na nossa, como que nós mulheres administradoras da família, a gente precisa de ser mulheres totalmente curadas do nosso passado. Sabe como que o mundo começou esse tudo acontecer dessa maneira que tem acontecido? As mulheres têm mudado assim os pensamentos, né? De vez em quando eu penso, eu paro e penso. Eu não sei se você pensa nisso, eu penso assim, eu falo assim, Deus, existe tantas coisas que mulheres, né, sofreram, são abusos sexuais. Um abuso sexual, minhas irmãs, ela mexe com a estrutura cerebral de uma mulher. Você sabe o que que é isso? Aí depois, às vezes, ela sofreu um abuso, aí passa por um aborto, é outro mexe também na estrutura. Ela vive violência. Isso mexe na estrutura cerebral daquela mulher. E nós vamos ficando, vivendo esse mundo, e aí a gente tem um filho no meio disso tudo. E a gente vai criando família com traumas. Mas quando Jesus entra, ele cura esses traumas. Ele cura totalmente. Porque aí, quantas mulheres que viveram, né, na família de origem, às vezes abandono paterno, e aí os relacionamentos que ela vai viver, ela responde à vida conforme o relacionamento que ela viveu na sua família de origem. Como nós precisamos desse remédio, dessa autoridade, né, dessa palavra de autoridade que Jesus liberou para a vida dessa mulher, e que havia uma enfermidade que 18 anos ela carregava, e era um espírito. Satanás, ele toma vantagem das coisas que acontecem nas nossas vidas. Ele toma vantagem em tantas coisas para poder destruir o nosso futuro e o futuro da nossa família. Mas quando Jesus entra, uma palavra endireita toda uma história. Coloca de pé toda uma história. E o seu futuro também. Eu creio nisso. É interessante que quando a gente ao médico, né, eu tenho sentido alguns sintomas, né? Eu tenho passado por essa fase do climatério, a gente vem alguns sintomas, mas eu sempre estou atrás, né, de viver dias melhores, eu sempre estudo. E quanto mais você medica os sintomas de uma doença, menos você tem chance de permitir que Deus te cure. Sabe quando a gente vai colocando paliativos? Sabe quando a gente vai colocando, eu vou fazer isso aqui para poder resolver um problema? Para você ficar livre dos sintomas? Nós temos que ir direto para onde que está o problema. E eu creio que o Espírito Santo está falando com você agora, nessa manhã, para você detectar aonde está o problema. Você já viu quando você vai ao médico e ele receita, uma vez eu fui, né, eu estava com uma bactéria, não sei, e ele receitou um antibiótico, aquele antibiótico não estava matando a bactéria. Eu tive que voltar depois, porque ele me deu uma receita errada.
A receita de um medicamento errado não mata as bactérias que você precisa. Por isso que nós precisamos é da receita de Deus. É da receita de Deus e não paliativos. É a receita que Deus tem para sua família. Ele vai te ver. Ele vai te ver hoje. Eu creio em nome de Jesus. Não medique os sintomas. Não medique os sintomas. Vai atrás da receita de Deus para aquela enfermidade que às vezes tenha cometido a sua família por tantos anos. E às vezes basta uma atitude sua. Quantas vezes o que nós precisamos é somente de um perdão? Quantas vezes o que nós precisamos é somente mudar as nossas atitudes, né, diariamente? Tem tantas doenças que nós podemos evitar através de hábitos que nós adquirimos, hábitos saudáveis. O meu marido tem falado muito dele aqui, né, porque ele teve uma mudança tão radical no dia dele, no dia a dia, na alimentação, fazendo atividade física, e ele falou assim: eu não sabia onde eu estaria agora se eu tivesse continuado do jeito que eu estava, comendo qualquer hora, comendo o que for. Não, basta uma atitude sua, basta um pedido de perdão. Na semana passada, quando a gente deseja que os nossos filhos eles saem de uma situação, né? E você fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E eu sempre falo com meu filho, eu nunca deixava ele falar. Quando foi na semana passada, eu falei assim que parceiras de oração, mulheres que Deus coloca na sua vida, às vezes pode ser assim, um remédio que você está precisando naquele momento. E quando foi na semana passada, o meu filho, ele ligou e eu sempre, né, não deixava ele falar, eu sempre falava, mas você tem que superar. Eu sei que você não teve culpa, mas você tem que superar. E aí, nesse dia, eu fui realmente, sabe, eu ouvi Deus falar comigo, deixa ele falar. Escuta o que ele tem a dizer. E eu fiquei ali, 1 hora com ele no telefone. E ele falou, falou. Enquanto ele estava falando, eu estava ministrando, né? Eu estava orando em espírito para a vida dele. Orando em espírito. E aí, eu falei assim, eu vou agir diferente. Eu tenho agido dessa forma. E quando eu o ouvi, né? Eu entendi. E Deus me permitiu passar uma situação na manhã seguinte, e eu lembrei de toda a situação que ele viveu e aquilo me causou dor, porque foi a nossa família que viveu. E Deus falou assim: esse é o sentimento que ele tem. Esse é o sentimento. Às vezes, o remédio que você precisa é somente de escutar alguém, para você o entender, para você o compreender. A sua casa, ela é esse hospital, onde cada um de nós precisamos de cuidado. Um precisa de cuidar dos outros. E quando eu parei para poder escutá-lo, quando eu fiz diferente, eu falei assim, esse não é o remédio que ele precisa. Ele precisa agora é dos meus ouvidos, é de eu entendê-lo, de eu compreendê-lo. E é muito interessante que ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher muito de Deus. Ela pegou e falou assim: eu orei por você na quarta-feira. Deus me trouxe você para eu orar por você, eu intercedi por você, tá tudo bem? Eu falei, isso foi na quarta-feira que eu conversei com meu filho e que Deus me direcionou para somente escutá-lo. Naquela hora tinha alguém orando por mim. Naquele momento tinha alguém orando pela minha casa, pelo meu hospital. E aqueles momentos de escuta, eu vi que trouxe um remédio para a vida do meu filho. Como ele melhorou depois, né? Como a gente abriu essa porta do diálogo. Talvez se eu tivesse permanecido como eu estava antes, então eu peguei e falei assim, Senhor, eu vou passar, né? Quanto mais você medica os sintomas, mas ali nós fomos no problema. Eu escutei o problema que ele estava vivendo. A gente tem que enfrentar muitas vezes aquela, né, quando você está ali para poder levar eu tenho essa marca aqui, né? Levei 30 pontos aqui. Precisa
de levar, precisa de costurar. Não adianta eu colocar, né, paliativo. A gente tem que passar pela agulha. E muitas vezes nós temos que enfrentar e passar, enxergar o nosso problema. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos e para recuperar a visão dos cegos, para libertar os que estão machucados. Naquele momento que meu filho estava falando comigo, chorando, 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 eu chorei junto com ele. Às vezes o que o seu filho precisa, às vezes o que seu marido precisa, é você chorar junto, é você entender. O que eu quero, através dessa live hoje, é falar que você é administradora da família, você que é essa coluna dentro da sua casa, você que hoje Deus vai derramar uma unção sobre você para você ter essa unção, sabe? Para os cristãos que eram os médicos uns dos outros ali. Depois que começou a profissionalizar, mas um cuidado, fala que eles cuidavam do corpo, da alma e do espírito, eles faziam chás, eles faziam, né, faziam aquelas sopas para cuidar um dos outros. Deus tem essa unção para você, mulher, para você ser a médica que a sua casa precisa, o seu hospital, né? A sua casa, ela é um hospital. Quando nós vamos à igreja, a que igreja é um hospital. Muitas vezes, algum membro da sua família, o seu filho, né? Às vezes o mais velho, o mais novo, a sua filha, vai precisar de ir para o CTI. Às vezes, né, depois ela já vai para o quarto. Às vezes você precisa de estar no CTI em certos momentos. Isso a gente está falando de todas as áreas. Corpo, alma, espírito. Quando eu vi a história do hospital, eu falei assim, meu Deus, foi o Senhor que criou os hospitais. Eu sou muito de saber histórias, né? E aqui teve aquilo que a sua família enfrenta, que você passa, né, dentro de um hospital, depois você fica, né, falando para as outras pessoas. A sua casa depois pode ser um lugar de cura para as outras pessoas, né, para aquelas pessoas que Deus enviar para a sua vida. Eu sei que aqui o Hospital Batista, o maior hospital que tem aqui na minha cidade, um hospital assim, gente, eu entrava naquele hospital, sabia que tinha algo diferente nele. Porque ele não era, a gente não sentia que estava no hospital, a gente sente que está em um hotel. Falei, gente, tem alguma coisa diferente nesse hospital. E quando eu chegava assim, tinha tem uma fonte, ele é um hospital maravilhoso. Tem lojas embaixo e assim tem uma fonte que é um abacaxi gigante, e tudo lá, a logo é um abacaxi. E aí eu fui olhar a história do hospital, falei assim, será por que a logo é um abacaxi? E cada quarto com, sabe, com banheiro, você pode pedir comida o dia inteiro, tem café o dia inteiro. Eu falei, gente, tem alguma coisa diferente nesse hospital. E aí eu fui ver a história daquele hospital. O Hospital Batista, daqui da cidade de Miami, foi um empresário cristão muito, muito rico. Ele teve uma doença e ele teve que ficar no hospital. E ele falou assim que a doença já acometia o corpo dele e ele sentir que estava no hospital era muito difícil para ele. Então ele falou assim: eu vou fazer desse hospital que os doentes cheguem, e ele doou o hospital para a cidade, toda a rede Batista. Ele falou assim: esse lugar vai ser um hotel. As pessoas, os doentes vão chegar aqui e a dor deles vão ser amenizadas. Eles vão sentir que estarão no hotel. E por que o abacaxi? Porque no país dele, que é a família dele de origem, apesar dele ter nascido aqui, a família dele de origem, no país dele, as pessoas colocavam o abacaxi na porta quando os hóspedes chegavam. Então, por isso que ele colocou o abacaxi, para sentir que as pessoas são bem-vindas ali naquele lugar. Gente, e lá tem salas de oração dentro do hospital. É onde a minha mãe, ela é cuidada. Então eu falei assim, mãe, porque a senhora é bem cuidada aqui nesse hospital. Teve um dia que a dor de uma pessoa fez com que ele fizesse isso e doasse esse hospital para a cidade. O que nós temos feito com as nossas dores, né? O que nós temos feito com as nossas dores?
A sua casa, eu aprendi muito em questão de hospedagem. Eu fui lá na casa da Eu fui na casa da Mães que Oram, lá da Bahia, e a Bispa Aurélia, gente, ela fez algo tão interessante, eu senti o amor de Deus. A sua casa, ela pode ser esse hospital, tanto para as pessoas que estão na sua casa, como para os membros da sua casa, os seus filhos, o seu marido, como também para aquelas pessoas que Deus envia para sua casa, para poder hospedar. O que que elas levam de você? O que que elas levam da sua casa? E aí eu lembro que a Bispa Aurélia foi a primeira vez que eu fui na Bahia, cheguei lá, não, as mães, né, que oram estavam me esperando, e aí eu fui num jantar lá, e aí elas tiraram uma foto minha no jantar. Tiraram uma foto minha com a Bispa Aurélia, né? Ela é bispa porque eles têm 80 igrejas lá na cidade de Barreiras. E aí, quando foi no outro dia, a Bispa marcou um almoço para eu ir na casa dela. E aí, ela pegou e falou assim: Ah, olha lá as fotos. Na hora que eu olhei assim, tinha um negócio assim, uma estante assim. E na hora que eu olhei as fotos, era a foto minha com ela que eu tinha tirado no dia anterior. Eu fiquei muito. Eu falei, gente, ela falou assim: nós temos uma aliança com você, minha irmã. O Mães que Oram foi uma bênção para minha igreja, para minha cidade. E nós temos uma aliança. Isso aqui é para mostrar que você é bem-vinda na minha casa, que você faz parte da minha história. Gente, aquilo tocou tanto o meu coração. Aí, todas as vezes que vem hóspede na minha casa, eu coloco uma foto no quarto. Eu arrumo o quarto e coloco uma foto da pessoa no quarto, daquela família na minha casa. E a Elis, quando eu fui no Brasil agora, ela também colocou a foto da minha família no quarto que eu fiquei. Isso é hospedagem. Isso, às vezes, uma foto ali, uma foto apenas. Eu lembrei de toda a história Mães que Oram. E naquele momento que eu vi aquela foto, Deus curou meu coração de tantas coisas que eu tinha enfrentado ali. Como eu me senti amada, como eu me senti querida. A sua casa possa se tornar esse hospital. Você está recebendo hoje a unção de médica. Sabe que eu fui numa. Eu fui agora no ginecologista. Eu falei assim: que essa unção não é um banco de faculdade que vai te dar. Essa unção, essa sabedoria, essa inteligência não é um banco de faculdade que nos dá. Quando nós fomos, né, eu fui no ginecologista essa semana, e aí eu fui ali para poder fazer os meus exames, né, normais. E aí ela chegou e ela falou assim comigo: Você tem 2 anos que você não faz a mamografia. Eu falei: Eu não faço todos os anos, eu vou fazer de 2 em 2 anos. Aí ela falou assim: Por que que você vai fazer de 2 em 2 anos? E ela ficou brava comigo. Eu falei assim: Porque pelos estudos que eu tenho feito, eu vou fazer de 2 em 2 anos. Aí ela olhou para mim e falou assim: Tá vendo? Você, as pessoas ficam olhando coisas na internet e a gente que estudou aqui e vocês ficam olhando e vocês decidem por vocês. Aí eu peguei e falei assim, você pode olhar aí também, porque aqui tem um aplicativo. Pode olhar aí também que eu sou assim pelos estudos que eu tenho feito e por me conhecer, né? E eu falei assim, pode olhar aí que eu consegui, teve um tumor, eu tive um tumor na mama esquerda, mas porque eu fiz o que eu fiz, hoje ele sumiu. Hoje eu retirei o DIU, não uso hormônios sintéticos porque estava me causando. Aí ela, na hora que ela foi olhando lá, ela falou assim: Como é que você trata a endometriose? Eu falei: Eu trato através da alimentação, através do meu estilo de vida. E falei com ela, e com muita oração. E aí ela olhou assim e ela começou a baixar o tom comigo, porque ela viu que mesmo eu não tendo, né, um diploma de médica do jeito que ela tem, eu estava conseguindo resolver um problema, uma enfermidade que eu tinha, porque depois nunca mais a endometriose voltou. Então, não é um banco de faculdade que vai dar essa unção para você, de médica, para você detectar o problema na vida do seu filho, na sua casa, aquilo que você precisa. Mas é o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa inteligência e sabedoria.
Ele nos dá, a mulher, por natureza, ela é receptora. A gente recebe o sêmen para poder gerar. Nós recebemos para poder gerar. E nós somos receptora. O que é verdadeiro do natural é verdadeiro no espiritual também. Nós também recebemos de Deus essa unção para trazer cura para a nossa casa. Nós recebemos, nós temos mais sensibilidade para receber a palavra de Deus. E isso é divino, sabia? Você tem essa unção. Vocês já viram, tem aí, né, o meme na internet que chega a mulher, o marido chega e fala assim: eu vou no médico, o que que eu tenho mesmo? Gente, a maioria das casas são assim. O homem pergunta o que que ele está sentindo. O que que eu tenho que falar com o médico mesmo? Aqui em casa é assim. Meu marido vai no médico, ele fala assim, ele foi no Brasil no médico, ele fez uma conferência pelo Instagram, ele fez uma conferência pelo WhatsApp, ali uma chamada de vídeo para falar assim, fala com ele aqui o que que eu estou sentindo, o que que eu tenho. Nós temos essa unção, você tem essa unção sobre você. Por quê? Porque nós somos receptora, nós recebemos. E aquilo que é verdade no natural também é verdadeiro no espiritual. Você também recebe no espiritual para você gerar na sua casa, gerar a cura que a sua família precisa. Os homens tendem a agir com base no que percebem como fatos, enquanto as mulheres tendem a reagir com base nas suas emoções. Se as suas ações não são uma reação à sondagem do Espírito Santo, então você está reagindo à provocação do inimigo. Nós temos que basear no que o Espírito Santo está nos dizendo. Nós somos mais receptivas àquilo que o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito Santo, ele, olha só, o inimigo ele tenta de todas as maneiras produzir o fruto destruidor dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. Você é receptora. Receptora, tenha cuidado com o que você recebe. Tenha cuidado com o que você ouve do inimigo. Muito cuidado. As suas ações, as suas atitudes. Tenha cuidado. Você precisa de resistir às investidas de Satanás na sua casa. É uma investida. Eu estava olhando e falei assim, Deus, por que que eu não ouvi o meu filho antes? Ele foi, ele abriu o coração, ele chorou. Ele só precisava disso. Porque às vezes a gente quer resistir, a gente quer fazer a nossa maneira. O trabalho de Satanás é vir todos os dias, mas a nossa posição, o nosso trabalho é resistir todos os dias. A palavra do Senhor fala que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha. Esse é o trabalho dele e ele faz insistentemente, mas o nosso trabalho é resistir. Se você fizer o seu trabalho, a sua casa será um lugar de cura. A sua vida será, em nome de Jesus, liberará cura para sua casa, para os seus filhos, para a sua vida. Você é essa que recebe, você é receptora por natureza. Cultive o que você quer crescer e mata de fome o que você quer que morra na sua casa. Em nome de Jesus. Quando o seu desejo pelo futuro for maior do que os problemas que você está vivendo, você consegue sair das prisões. Em nome de Jesus, eu creio, eu vejo pelos olhos do Espírito que Deus está derramando essa unção de médica na sua vida. Não que um banco de faculdade te dá. Você está recebendo, você é receptora. E o que Satanás deseja é que você subestime o poder do nome de Jesus. O poder. Ele chegou ali perto daquela mulher, ele viu aquela mulher no meio de uma multidão.
Ele viu o Espírito que estava sobre ela e ele a chamou. Ele a chamou. Ele está chamando você para perto. Chamando você para perto para você receber e doar para sua família. Ele está chamando você hoje, aqui fala, chamando-a para perto. Jesus disse: mulher, você está livre. Você está curada. Você crê nessa palavra? Não porque eu estou falando para você, mas você crê nesse poder de Jesus? Você está curada da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela imediatamente. Ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus. Será que você pode chegar perto de Jesus agora? Imediatamente, imediatamente ela pôs-se de pé. Imediatamente ela foi curada. Eu creio no poder do nome de Jesus, que imediatamente hoje ele pode curar problemas passados da sua família. Uma palavra dele, o remédio dele tem esse poder de curar doenças que foram enraizadas no passado. A receita de Deus, ela não tem validade. Ela atravessa tempo e estação. Ela atravessa tempos e estações. A receita de Deus, ela não está limitada ao tempo. Será que você crê nisso? Será que você pode agora fechar os olhos? Eu vou orar por você, para que a sua casa possa ser esse hospital. Em nome de Jesus. Eu não sei, às vezes a sua família ou algum membro da sua família pode estar no centro de terapia intensiva, que é um CTI. Mas Jesus, ele está lá. Ele te vê. Ele vê o que a sua família está enfrentando. Ele vê cada detalhe. Ele é esse médico dos médicos. Ele é esse que inspirou os cristãos a construir hospitais. Ele é esse que inspirou os primeiros cristãos a fazer da casa deles um hospital. Em nome de Jesus, a sua casa é esse hospital, minha irmã. Você está recebendo agora essa unção de médica para você. Você recebe, você é receptora. E você vai receber para você doar para sua família em nome de Jesus. Sua casa, comece aí, né? Se você está aí, depois você possa rodar, fazer a caminhada de oração para sua casa, você possa orar dentro dos seus quartos e falar assim: Senhor, eu não sei. Às vezes os seus filhos têm lutas internas que eles não falam para você. Às vezes eles estão passando por lutas internas que às vezes ele não tem coragem de falar. Às vezes o seu marido passa por lutas internas, às vezes você está passando por uma luta interna, que ninguém pode saber, ninguém de fora. Às vezes a sua família como um todo passa lutas que às vezes você não quer expor para ninguém. Mas Jesus, ele sabe, ele te chama para perto. Ele chama você para perto hoje. E ele libera a cura que você precisa em nome de Jesus. Que o teu nome cresça. Encha, Senhor, a cada casa aqui agora. Encha essa casa, Senhor. Encha cada cômodo dessa casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos olhar e enxergar a nossa casa como esse hospital. Um lugar de cura, Senhor. Um lugar de restauração. Um lugar, Senhor, que vai, em nome de Jesus, curar feridas antigas. Senhor, o Senhor está dando para nós agora, como mulheres, como administradora da família, essa unção de médica que nós precisamos. Como os discípulos, Senhor, da igreja primitiva aprenderam com o Senhor, nós queremos aprender. Nós queremos ter o Senhor como exemplo. Senhor, em nome de Jesus, e nós queremos que o Senhor tenha esse poder liberando para nós aqui agora. Ofereça a sua casa para o Senhor.
Ofereça a sua vida para o Senhor, ofereça a sua casa, cada cômodo da sua casa, para que você possa ser esse lugar de cura, de restauração, em nome de Jesus. Eu vejo pelos olhos do Espírito que o Senhor está curando doenças antigas que vinha permeando na sua família, mas em nome de Jesus. Quando você tem essa vontade de seguir a vida com Deus, essa vontade, essa fé de viver as promessas do Senhor, que a vontade que houve ali para Paulo e Silas, eles estavam na prisão, mas eles tinham tanta vontade de viverem as promessas de Deus e de multiplicar as promessas de Deus, de transferir essas promessas de Deus para o mundo, que eles começaram a louvar ali dentro das prisões, ali dentro da cadeia, e aquelas prisões foram abertas. Em nome de Jesus, a sua casa ela será esse lugar, esse hospital que vai curar a vida, será um lugar de cura para a vida da sua família, para os seus filhos, para a sua casa, para você, porque o médico dos médicos está lá e hoje você está recebendo essa unção de médica na sua vida, em nome de Jesus. Não uma unção que nós adquirimos com a sabedoria e com a inteligência do mundo. Senhor, que nós possamos ser sensíveis à tua voz, que nós possamos ser lideradas pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos perceber qual é a doença dos nossos filhos, qual que é a doença da nossa casa, que nós possamos entender, para que nós possamos ter, Senhor Deus, a receita certa, o remédio certo, o Senhor tem. O Senhor tem. Obrigada, Senhor, pela tua palavra nas nossas vidas. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. A sua casa é um hospital. É um hospital. Eu falei assim, depois que eu vi esse hospital, todas as vezes que eu levo a minha mãe, eu agradeço, né? Esse homem já faleceu, mas eu agradeço. Eu falei assim, Senhor, obrigada porque o Senhor levanta homens na terra, né? Com esse coração doador. E toda vez que a minha mãe tá lá, eu falo assim, eu agradeço que a geração dele possa ser abençoada. Os netos dele ainda estão aqui. Abençoa os netos desse homem. Abençoa os netos desse homem, a geração dele possa receber os benefícios da bênção. E quando a gente olha, né, Martim Lutero, João Calvino, foram homens que construíram hospitais, renovaram hospitais, que você também possa ser essa mulher, né, que possa ser essa mulher que renove, né, hospitais, que a sua casa possa ser hospital para a sua família e para aquelas pessoas que você vai hospedar na sua casa. Em nome de Jesus. Você recebeu a unção de médica aí? Você recebeu essa unção de médica? Eu falo assim que, gente, eu aprendo muito, né? Eu falo que eu não sou limitada, mesmo mesmo a estudar, a conhecer, né? Eu estou passando por essa fase do climatério, né? Eu tenho mudado tantas coisas e eu falei assim, Senhor, eu vou buscar o Senhor nessa fase, porque eu quero amenizar, né, os sintomas, eu quero olhar aquilo que eu preciso é da cura, como eu encontrei a cura da endometriose sem ter, né, na medicina ainda convencional, eu posso falar com você, né? Também vou encontrar a, né, amenizar os sintomas. E você vai achar também, em nome de Jesus, aquilo que a sua família precisa, tanto físico, espiritual, como material, né? Às vezes, lógico, a gente precisa de estar nos hospitais, a gente precisa de ir fazer os exames. Eu estou indo hoje, né, fazer exames. Então, você precisa de fazer, mas que você seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus vai falar aquilo que você precisa, aquilo que a sua família precisa, em nome de Jesus. Hoje nós temos treinamento. Se você quiser abrir um grupo Mães que Oram aí na sua casa, se você quiser fazer da sua casa um hospital ainda, para receber hóspedes, né, para serem curados, gente. Pensa, né? Sua casa
pode ser esse hospital, né? Que você recebe, pode ser um grupo online, né? Nós temos treinamento hoje de 8 às 10 da noite. E então, se você quiser abrir, você passa um direct pra gente. E aí eu vou estar hoje à noite com vocês, né, que estão lá no grupo do treinamento, para sua casa se transformar num hospital. Para sua, né, você vai estar online recebendo pessoas na sua casa, como eu estou recebendo vocês aqui na minha casa, né? Vocês estão aqui na minha casa. Então você pode receber pessoas na sua casa através, né, dos grupos presenciais ou também dos grupos online. Então, participe do nosso treinamento, é uma bênção, você aprende muito no nosso treinamento também. E seja uma bênção para essa, né, para o povo de Deus, onde você está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus colocou no meu coração mães que oram em expansão. Justamente para causar transformação. E eu quero convidar você também. Ali é um hospital mesmo, só que ali não é um hospital, ali é um spa. Sabe, depois que você passa por um spa, né? O spa espiritual, Mães que Oram, o terceiro spa que nós estamos realizando em maio, no dia 23, 24 e 25 de maio. Ainda temos vagas. Se você fizer a sua inscrição agora, você tem o parcelamento, né? Não deixa para a última hora. Então, tem chegado inscrições todos os dias. Nós vamos estar ali com muitas outras mulheres naquele spa. Gente, é algo assim sobrenatural, sobrenatural. E ali são liberadas ferramentas que a gente usa no nosso, assim, no nosso futuro. Gente, eu lembro que eu uso, tem certas ferramentas que eu aprendi desde os nossos primeiros, que foi em 2019, até hoje eu coloco em prática na minha vida. Então, eu espero vocês, você que quer participar também, passe um direct pra gente. Eu vou colocar hoje nos stories a respeito do nosso spa, passa lá para você fazer sua inscrição. Beijo. Para fazer a inscrição, eu vou colocar o link lá no. Amém, querida. Eu vou colocar lá nos stories agora o link da inscrição para o nosso spa e também o grupo de treinamento já está lá, mas eu vou colocar a respeito do nosso spa, tá bom? Então, que a sua casa aí possa ser esse hospital, viu? Tenho que ir, não queria ir. Eu amo estar aqui com vocês. Beijo, Deus abençoe. Eu também estou ansiosa para a gente estar lá. Beijo.